Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso assunto, hoje começando a República Velha, né? Lembrando que a República Velha, que vai aqui de 1889 a 1930, ela é a primeira fase da República no Brasil, ok? E essa República Velha nós vamos dividir em duas subfases. Por exemplo, aqui eu tenho a subfase inicial, que a gente vai chamar de República da Espada, né? Essa fase corresponde ao governo dos dois primeiros presidentes brasileiros. E aqui, no caso, Deodoro e Floriano. E aqui eu tenho a segunda fase, que a gente vai chamar de República das Oligarquias, né? É quando os grandes proprietários rurais assumiram o controle político nacional. Então, nós vamos trabalhar a República Velha analisando esses dois períodos, né? Que constituem a mesma. Pois bem, então vamos começar aqui trabalhando, tá? A República da Espada. A República da Espada é a fase correspondente aos dois primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, ela valia de 1689, quando houve a proclamação da República, né, até 1694, quando terminou o governo de Floriano Peixoto. Ok? Pois bem, então vamos analisar os dois presidentes que governaram o Brasil no decorrer dessa fase. A começar por Deodoro da Fonseca. O governo de Deodoro da Fonseca vai se estender de 1689 a 1691. Tá? Está aqui o sujeito. É exatamente esse rapaz aqui, o senhor Deodoro da Fonseca, né? Herói da Guerra do Paraguai. Na época era o marechal, que era o posto mais importante do Exército Brasileiro, né? Veterano da Guerra do Paraguai, foi quem comandou o golpe republicano, certo? Derrubando a monarquia, e também vai ser o primeiro presidente da República do Brasil, ok? Pois bem, a primeira fase da sua administração a gente vai chamar de o governo provisório. Esse governo provisório, a função dele, basicamente, é realizar a transição da monarquia para a república. A monarquia havia sido derrubada recentemente, tá? E a república foi implantada. Portanto, era necessário se eliminar algumas instituições que ainda lembravam no Brasil a monarquia e criar novas estruturas republicanas, né, para o país, ok? Então, essa é a preocupação principal do governo provisório. Então, nesse sentido, esse governo provisório vai tomar uma série de medidas. Por exemplo, olha só aqui, ó. Uma delas é a expulsão da família real do Brasil. Logicamente que, se você quer eliminar tudo aquilo que veio monarquia, a família real não podia permanecer no Brasil. Então, ela vai ser convidada a se retirar do país, né? O imperador Pedro II e sua família são exilados, tá? Na França, mas é bom lembrar que os seus bens foram mantidos aqui no Brasil. Entendido? Então, essa vai ser a primeira medida. Expulsão da família real do Brasil. Outra coisa aqui é a dissolução dos partidos políticos, mas notadamente dos partidos políticos monarquistas, no caso, liberais e conservadores. Como a monarquia não existe mais, então não fazia sentido também a conformação desses partidos. Portanto, eles são extintos. Ok? Nós temos ainda a extinção da vitaliciedade senatorial. O Senado, durante a monarquia, né, de acordo com a Constituição de 1924, ele era vitalício. Então, a partir de agora, não. Então, vai ser temporário. Né? O senador, ele é eleito para cumprir um mandato de 8 anos. Ok? Podendo ser reeleito para o mandato subsequente. Muito bem. Outra coisa aqui, extinção do poder moderador. Então, o poder moderador, que era aquele poder que controlava os demais, responsável pela concentração de autoridade do imperador, ele deixa de existir. Nós temos agora apenas os três tradicionais, o executivo, legislativo e judiciário, que vão funcionar de forma livre e harmônica. Né? Então, nós não temos mais poder moderador no Brasil. A separação entre igreja e Estado, né? Lembrando que igreja e Estado, pela Constituição Imperial, eram ligados entre si. O imperador, ao mesmo tempo, chefe da igreja e chefe do Estado do Brasil. Só que, a partir de agora, com a República, você tem a separação. Então, igreja por um lado, Estado por outro. Não tem mais absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Muito bem. Você tem também a liberdade de culto. Lá na monarquia, o Brasil era um país essencialmente católico. Né? O catolicismo é a religião oficial do Brasil. Agora não. Agora você tem a liberdade religiosa. Tá? Então, você pode ter qualquer religião. Tá? Mas, de qualquer maneira, você tem uma predominância do catolicismo no Brasil até praticamente a década de 70, década de 80, mais ou menos, quando outras religiões, em especial as religiões protestantes, né, elas vão começar a avançar bastante no país. Muito bem.
Nós temos também a instituição do registro de casamento civil. Ora, pessoal, quando a igreja era vinculada ao Estado, bastava a pessoa se batizar e um documento chamado batistério, ele varia com certidão de nascimento. Bastava a pessoa casar no religioso e esse casamento era reconhecido pelo Estado. Mas como houve separação, né, então vai haver agora a criação do registro civil, que é a famosa certidão de nascimento, né, e do casamento civil também, né, perante o Estado. Muito bem. Outra coisa que nós temos aqui é a ocorrência de uma grande naturalização. Ora, gente, nesse momento havia uma grande quantidade de imigrantes europeus no Brasil, principalmente italianos e alemães. Então, o governo oferece a esses imigrantes a possibilidade de adquirir a cidadania brasileira mediante a naturalização. Tá? O governo pretende utilizar a mão de obra especializada desses imigrantes em projetos industriais. Mas há quem diga que a intenção verdadeira do governo era incentivar o casamento entre esses imigrantes e brasileiros com a finalidade de supostamente branquear a raça brasileira. De qualquer maneira, vai haver uma grande naturalização nesse momento por parte desses imigrantes que se encontraram aqui no Brasil. Okay? Muito bem. Vai haver também a secularização dos cemitérios. O que tem sido isso aqui? Os cemitérios eram administrados pela igreja. Só que, como separou a igreja em relação ao Estado, quem passa a administrar os cemitérios agora é uma autoridade civil, notadamente as prefeituras municipais. Então, secularizar quer dizer, sai da autoridade religiosa e passa para a autoridade civil. Ok? Pois bem, e nós temos aqui também a ocorrência da chamada crise do encilhamento. O que vem ser isso aqui? Era projeto do governo provisório industrializar o Brasil. Para isso, então, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele vai tomar uma série de medidas visando incentivar esse processo industrial. Né? Então, foi criado o Banco de Crédito Nacional, que emprestava dinheiro para qualquer pessoa interessada em investir na indústria nacional. Basta uma pessoa se apresentar com um projeto de indústria, que ela receberia o empréstimo por parte do governo, né, para investir supostamente nessa indústria. Né? Ora, o governo criava ação dessas empresas, que eram negociadas na Bolsa do Rio de Janeiro, para financiar novos projetos industriais. Só que descobriu-se que a maior parte desses projetos, na realidade, só existiam no papel, na prática não existiam. Eram empresas fantasmas, cujos proprietários pegavam o dinheiro do governo e iam especular com outra atividade. Então, com essa descoberta, o que vai acontecer é o fracasso dessa tentativa do governo de industrializar o Brasil. Inclusive, pode gerar consequências terríveis para a economia, como o crescimento da inflação, né, a desvalorização da moeda. Então, nós já vamos começar a República com o país envolvido numa grave crise econômica, isso em função dessa tentativa fracassada de industrializar o Brasil, né, que acabou motivando essa crise do encilhamento, certo? Muito bem. E nós temos também a convocação de uma Assembleia Constituinte. Como o Brasil agora é uma república, é claro que para consolidar esse novo regime político é necessário uma nova Constituição para o país. E Deodoro convoca então uma Assembleia Constituinte, né? Ou seja, a reunião conjunta de deputados e senadores para elaborar a nossa primeira Constituição republicana. Ok? Muito bem. Então, essas aqui são as principais medidas tomadas pelo governo provisório, né? Tudo bem. Então, vamos falar um pouco agora da Constituição, certo? Ora, em 1991, notadamente no dia 24 de fevereiro de 1991, a Constituição foi colocada em prática, né? Foi promulgada por Deodoro. Lembrando que uma Constituição promulgada é aquela que é elaborada de forma democrática, em Assembleia Constituinte, né? Por representantes do povo e do Estado, eleitos com essa finalidade, certo? Então, vai ser uma Constituição elaborada de forma democrática, ok? E Deodoro vai colocar em prática. Promulgar quer dizer colocar em prática a Constituição. Ora, vamos trabalhar aqui suas principais características, né? Quais são as novidades que ela teve? É bom lembrar que essa Constituição, ela foi completamente copiada da Constituição norte-americana, né? O relator, Rui Barbosa, ele passou algum tempo nos Estados Unidos estudando a Constituição de lá e praticamente trouxe para cá todas as medidas que ele achou interessantes, que eram praticamente toda a Constituição norte-americana, né? Que vai ser transformada na Constituição brasileira. Até o nome oficial do Brasil vai ser República dos Estados Unidos do Brasil, certo?
Mas vamos ver aqui os principais pontos que marcaram, que caracterizaram essa Constituição de 1991, que é a primeira da República, a segunda brasileira e a primeira da República. Então, nós temos aqui, primeiro, olha só, a Assembleia Constituinte foi marcada por uma disputa interna. Então, havia os centralizadores e os federalistas. Os centralizadores eram liderados pelos militares, né? E eles defendiam um poder executivo forte, né? E capaz de manter a ordem do país, certo? Já os federalistas eram compostos principalmente pelas oligarquias estaduais, pelos grandes proprietários estaduais. E eles defendiam a autonomia dos estados, né? Então, a Constituição que vai ser colocada em prática vai ser uma mistura dessas duas tendências aqui, certo? Então, nós temos aqui algumas características bem interessantes a respeito dessa Constituição. Vamos agora visualizar aqui. Então, primeiro, ela transformou as antigas províncias em estados federados. Então, que eram províncias lá no Império, agora você vai chamar de estados federados. Tem alguma diferença na prática? Tem sim. As províncias não tinham autonomia administrativa, não tinham liberdade para se administrar. Os estados federados, sim, né? Então, eles são autônomos, né? Em relação ao poder central, têm total autonomia para se administrar, ok? Eles só não podem tomar alguma medida que possa trazer um prejuízo para a União, mas eles são plenamente autônomos para tomar suas próprias decisões, independente do governo central, certo? Muito bem. Então, vai haver apenas três poderes, né? Os três tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, que vão funcionar de forma livre e harmônica, inclusive fiscalizando-se mutuamente, né? Não há mais o poder moderador que controlava os demais, ok? Muito bem. Então, federalismo e presidencialismo. Isso aqui é típico dos Estados Unidos. O que quer dizer isso aqui? Que o país é dividido em estados federados, né? Cada um com sua própria autonomia administrativa, mas que existe um presidente que representa a união de todos esses estados, né? Então, isso aqui foi criado nos Estados Unidos. E praticamente todos os países que se tornaram república depois dos Estados Unidos vão adotar, tá? Tanto o federalismo como o presidencialismo. E o Brasil também vai adotar. Tá? Não esqueça que essa Constituição é uma cópia da Constituição norte-americana. Então, você tem aqui estados federados, com autonomia administrativa, mas você tem um presidente que representa a União, certo? E esses estados federados não podem estar em desacordo com os interesses maiores da União, certo? Muito bem. Mandato presidencial de 4 anos, e um detalhe interessante, era proibida a reeleição para o mandato subsequente, né? Então, o presidente só pode permanecer 4 anos no governo. Se ele quiser se candidatar novamente, ele tem que alternar pelo menos um mandato, né? Muito bem. Voto universal. Agora, esse voto universal não era tão universal assim. Por quê? Primeiro, ele era apenas para o sexo masculino a partir de 21 anos, né? E um detalhe, para pessoas alfabetizadas. Então, ele excluía mulheres, né? Religiosos, analfabetos, militares de baixa patente e religiosos. Então, de certa forma, esse voto ainda é censitário, porque a maior parte da população não pode participar, certo? Agora, nem sempre que está aqui na Constituição vai ser cumprido na prática. A gente vai ver isso aí posteriormente, né? E lá durante a República das Oligarquias, né? Apesar do analfabeto ser proibido de votar, mas os grandes proprietários rurais, intitulados coronéis, eles vão colocar, sim, tá? Os seus empregados, a maioria analfabetos, para participar do processo eleitoral com a conivência do governo central. A gente vai ver isso aí posteriormente, quando a gente falar na República das Oligarquias, ok? Muito bem. Então, o voto aberto, declarado publicamente, né? Ou seja, todo mundo via e ouvia em quem as pessoas votavam. O voto secreto só vai iniciar a partir da Constituição de 1934. Então, durante toda a República Velha, o voto era aberto, aquele que você declara publicamente seu voto, certo? Pois bem, e ele convertia também em leis aquelas medidas que foram tomadas pelo governo provisório, né? Então, todas aquelas medidas agora passam a ser leis de acordo com essa Constituição. Então, essa aqui, gente, é a primeira Constituição republicana e que vai perdurar aí por todo o período republicano, até 1930, né? Até a República Velha, né? Até quando encerrou a República Velha no Brasil, ok? Pois bem, uma vez, né, colocada em prática a Constituição, houve eleições para escolher
o presidente do Brasil. Não esqueça que Deodoro era apenas presidente provisório, certo? Agora sim, agora que o Brasil tem uma Constituição, então vai se escolher um presidente definitivo. E Deodoro acabou sendo eleito, com apenas 8 votos de vantagens sobre o seu concorrente, certo? Um detalhe interessante é que, numa república, o presidente só governa, né, depois que o Congresso Nacional aprova suas propostas. Deodoro era militar, acostumado a mandar e ser obedecido. Não era um negociante. Né? Ele vai ter muita dificuldade de permanecer no poder como presidente constitucional. Okay? Então, vamos ver aqui como é que vai transcorrer, tá, o seu período de governo constitucional. Então, primeiro, olha só. Logo, logo, ele vai se incompatibilizar com o Congresso Nacional, certo? Ou seja, vai entrar em choque com o Congresso. Mas por quê? Ora, gente, porque Deodoro, ele queria impor à força as suas medidas e o Congresso recusava isso. Né? O Congresso queria negociar, queria discutir as medidas propostas pelo presidente, mas Deodoro não queria dessa forma, ele queria impor à força suas medidas. E não deu outra, né? Logo, logo os dois entraram em conflito. Deodoro, então, vai fazer o seguinte, com o apoio do militar, ele dissolve o Congresso, né? Fecha o Congresso. Dissolver Congresso numa república constitucional é golpe de Estado, é ilegal. Então, essa atitude de Deodoro foi um golpe de Estado. E é por isso que, contra essa atitude, parte da Marinha Brasileira, liderada pelo contra-almirante Custódio José de Mello, ocupa a Baía da Guanabara, aponta os caminhos para o Rio de Janeiro e ameaça. Se Deodoro não renunciasse 24 horas, eles iam bombardear a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. Certo? Então, nessa hora, os aliados de Deodoro, todos o abandonaram. Ele ficou sozinho, né? Ficou isolado. E para evitar o início de uma guerra civil, ele prefere renunciar. Então, renunciar ao cargo. Portanto, como presidente constitucional, Deodoro vai passar apenas 8 meses no poder, né? E vai renunciar em função desse episódio que a gente vai chamar de a primeira revolta da Armada. Ok? Pois bem, então, com a renúncia de Deodoro, quem é que vai assumir? Quem assume é o seu vice, Floriano Peixoto, que também era marechal, certo? Então, nós temos aqui o rapaz, Floriano Peixoto. Ok? Pois bem, o governo Floriano Peixoto vai ser um governo extremamente tumultuado. E esse tumulto é muito em parte pela própria Constituição, causado pela própria Constituição. Por quê? Porque a Constituição brasileira, a de 1991, ela trazia 2 artigos contraditórios no seu texto. No primeiro, ela dizia, na falta do presidente, assumirá o vice. Mas ela também dizia o seguinte, se não houver transcorrido pelo menos 1 ano de governo constitucional, serão convocadas novas eleições para escolher um novo presidente. E não havia transcorrido 1 ano, havia transcorrido apenas 8 meses. Né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, uma parte da população apoia a permanência de Floriano Peixoto no poder e outra parte não apoia. Floriano reabre o Congresso e ganha o apoio do Congresso. Então, com a voz do Congresso Nacional, ele permanece no poder. Mas aquela parte que não queria a sua permanência vai fazer de tudo para derrubá-lo. Então, durante sua administração, ele vai enfrentar diversas revoltas que visavam exatamente retirá-lo do poder, alegando que ele estava de forma ilegal no poder, certo? Então, entre essas revoltas que queriam derrubá-lo do cargo, nós destacamos aqui a segunda revolta da Armada. Mais uma vez, o contra-almirante Custódio José de Mello, aquele mesmo que se revoltou, forçando a renúncia de Deodoro, ele vai novamente sublevar a Marinha Brasileira, né? Parte da Marinha Brasileira. Então, mais uma vez, ocupa a Baía da Guanabara, aponta os caminhões para o Rio de Janeiro e ameaça bombardear a capital caso Floriano Peixoto não renunciasse. Né? Só que dessa vez a revolta acaba sendo derrotada. Então, com apoio de parte da Marinha Inglesa, Floriano derrota os rebeldes, né? Alguns foram capturados e alguns fugiram. Inclusive, o próprio contador Custódio José de Mello pediu asilo em Portugal, né? Se refugiou num navio português e fugiu do Brasil. Então, dessa vez, ele consegue derrotar os rebeldes e se manter no poder. Tá? E a mesma coisa vai ocorrer com esse manifesto dos 3 generais, que era outro manifesto contra a sua administração. Né? Os 3 generais do Brasil assinaram um documento no qual afirmavam não reconhecer Floriano como presidente do Brasil. Tá? Então, os 13 foram substituídos por novos generais de confiança de Floriano. É mais uma revolta que ele vai conseguir encerrar.
Aí permanece o poder dessa forma. Agora, o grande episódio que vai marcar sua administração foi a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Essa revolução não é propriamente uma revolução contra o presidente, mas é uma revolta local. Dois partidos disputavam entre si o poder no Rio Grande do Sul. De um lado, você tem os republicanos, que eram conhecidos como pica-paus, né, pelas cores do partido, e do outro lado você tem os federalistas, que eram conhecidos como maragatos, certo? Esses dois partidos disputavam entre si o poder, e essa disputa acabou evoluindo para uma luta armada, ok? Então, em função da expansão dessa revolta, não só pelo Rio Grande do Sul, mas já alcançando também o estado de Santa Catarina, Floriano Peixoto foi obrigado a intervir no estado do Rio Grande do Sul, certo? Ele mandou tropas para lá para apoiar os republicanos. Ele, pessoalmente, tinha uma simpatia pelos federalistas, porém, ele necessitava do apoio da bancada republicana gaúcha, que era muito dentro do Congresso Nacional. Por isso, com o apoio de tropas federais, enviadas pelo presidente, os republicanos acabaram sendo vencedores, certo? Muito bem, então isso aqui é basicamente um resumo, né, do que foi a réplica da espada aqui no Brasil. Na próxima aula, a gente vai continuar, dessa vez trabalhando o período das oligarquias, certo? Um abraço, até a próxima.